Eu vou pedir pra gente rodar, esses são depoimentos de pessoas, de vítimas, e tem um familiar também, a mãe de um desses meninos. São 2 meninos e 2 mulheres que dão os depoimentos, pra gente ter um pouquinho de entendimento do tom e da gravidade do que a gente está falando. São áudios da TV Globo e que a gente vai ouvir a partir de agora. Eu acordei desesperado, porque eu acordei, abri o olho e tava enxergando nada. Tudo preto e uma dor de cabeça muito forte. A gente comprou as bebidas numa adega lá perto de casa, na minha casa e na casa do Rafael. Eu só queria ficar deitado, mano. Aí, tipo, tá tudo rodando. Parece que eu tô com a pressão baixa, sei lá. Foi removido a toxicidade do sangue, porém os danos já tinham afetado, né? A visão, o cérebro. Pelos exames não tem fluxo sanguíneo, ele está respirando pelo ventilador, segundo a medicina, né? É irreversível. Eu fui num bar comemorar o aniversário de uma amiga, era um bairro, uma região nobre, não era nenhum boteco de esquina. Eu bebi 3 caipirinhas de frutas vermelhas com maracujá e vodka. Gosto nenhum diferente. E ainda assim, o que me impressiona é que, teoricamente, uma caipirinha é uma dose de vodka, mais fruta, açúcar, gelo. E ela causou um estrago bem grande. Eu não estou enxergando nada. São 4 depoimentos do Diogo, do Rafael, a mãe do Rafael, que em coma, como ela disse, né, num quadro que não tem fluxo sanguíneo no cérebro e que ela diz com a voz embargada e irreversível. E esse último me chamou a atenção pelo fato dela dizer que ela foi, PG e Gabriel, num bar, que não era, ela não comprou uma bebida num local suspeito, num local que a gente desconfiaria. Ela foi no bar, ela pediu uma caipirinha, como qualquer pessoa, né, num convívio social faria, e de repente ela fica sem enxergar. Acho que... Desculpa, concluiu? Não, vamos acho lá. Que são áudios, tem um eu vou repetir aqui, né, dando crédito da TV Globo, do podcast O Assunto, da Natuza Neri. Aliás, um trabalho fantástico, que eu recomendo que ouçam também, né, uma produção apresentada pela Natuza, mas com uma série de jornalistas envolvidos. E eu acho que dá um pouco do tom, pra gente entender da gravidade do que a gente está falando. Eu queria pegar o teu gancho, que eu acho que tem um aspecto simbólico que tu aborda aqui, que eu acho que é importantíssimo. Porque quando a gente vai num bar, compra uma garrafa ou aceita o drink de um amigo, parte da tranquilidade que a gente sente ali vem da ideia de que, de alguma forma, a gente não conscientiza isso, mas a gente entende que tem instituições vigiando, leis funcionando, uma fiscalização de alguma forma presente, porque as sociedades, elas não se sustentam só na força da lei, né, Kelly, mas numa percepção de que existe uma rede de proteção mínima, né, de que tu pode viver, Gabriel, sem ficar olhando por cima do ombro a cada gole que tu dá, né? A gente acredita no lacre, né, PG? Isso, sem a percepção de que a cada esquina tu precisa desconfiar de alguém, da pessoa que tá do teu lado, a cada transação, a cada... Sabe? Existe isso se chama coesão social, né? Que é uma mínima sensação de confiança que a gente tem em relação ao próximo, ao outro que faz parte da mesma sociedade, em relação às instituições. Se essa rede se desfaz, entra em cena uma sensação de desamparo que é muito destrutiva para a confiabilidade que rege uma sociedade, que naturalmente rege. Então, é uma sensação de selva mesmo, né? Entra em cena uma lógica de que ninguém cuida de ninguém, de que tudo é risco, de que tudo é suspeita, de que o perigo está a cada esquina, a cada gole, Isso é muito ruim, né? O metanol nas bebidas, acho que é um sintoma brutal desse enfraquecimento da coesão social, né? Então, começa a ser um cotidiano em que cada um tenta se proteger como pode, né? Então, será que eu posso tomar esse gole aqui? Então, a escola que instala uma câmera de vigilância na sala de aula porque não confia no professor. Tu entende o que eu quero dizer? Claro, como a gente viu os casos recentes, tu começa a pensar, meu Deus, será que eu tenho que ficar vigilante o tempo inteiro? Uma desconfiança generalizada. Então, o motorista que avança na faixa de exclusiva para ônibus porque ele não acredita na fiscalização. O cidadão fecha a sua sacada com grade porque não acredita na polícia. Tu entende o que eu quero dizer? Claro, e esse caso do metanol aqui não há dúvida disso, é um sintoma mais brutal, mais simbólico, mais evidente de uma sociedade que tem muita dificuldade para confiar no próximo, no outro.
É muito triste isso, né? Quando a gente olha pro lado, eu não posso tomar um drink com um amigo num bar sem a sensação de que não tem ninguém, em alguma medida, me amparando, me protegendo. Isso é muito ruim para conviver em sociedade. É muito triste isso que está ocorrendo. Cara, eu assino embaixo. Acho que essa foi a sensação, Gabriel, que eu fiquei. Porque eu gosto muito de sair com os meus amigos, né? Claro que depois da maternidade ficou mais difícil. Mas de sair, de tomar um drink. Eu adoro. Saí agora sábado, né? Fomos eu e o meu marido e ele falou, aproveita para tomar um drink que tu gosta. E aí, mesmo que seja um estabelecimento que em tese eu confio, eu tô com isso aí que o PG falou. Tá, mas e se? Tu lembra que tinha uma época que tinha soda cáustica no leite? Exatamente. É isso, Gabriel. Daqui a pouco tu não sabe mais o que fazer, a quem beber, a quem recorrer, o que eu bebo, o que eu posso, o que eu faço, É muito ruim viver, assim, do ponto de vista psicológico, vai se tornando uma sociedade tensa, uma sociedade desconfiada. Né, que não acredita no próximo. Claro que a gente tem desconfianças na rua, vou andar de noite 1h, claro que eu vou achar que eventualmente posso ser assaltado, mas uma mínima confiança no próximo a gente precisa ter e tem. É o que permite que a gente viver em sociedade, viva, exatamente, claro. para viver em civilização. E esse tipo de situação drástica como isso, de eu não poder tomar um drink sem achar que pode estar batizada de veneno a minha bebida. Porque não é simplesmente assim, eu vou, que já seria horrível, passar mal. Claro. Eu vou ficar com uma dor de barriga. E até vou devolver para o Gabriel, que é quando a gente fala desse aspecto, né, da gravidade, pelo que eu acompanhei ali das reportagens, é muito provável, ou é quase que certo, que são casos, que é uma subnotificação dos casos. Porque, claro, a gente está falando dos casos extremos, de gente que morreu, de gente que ficou cega, de gente que ficou, né? Que está com o fluxo sanguíneo, está lá em coma, mas tem pessoas que passaram muito mal e que sequer fizeram uma relação, que não chegaram ao extremo, mas sequer fizeram uma relação. Isso. E aí a não gente é uma coisa comum, né, Kelly? Eu estava lendo aqui, são 20 casos aproximadamente por ano de intoxicação por metanol, né, num ano médio. E aí sempre aquelas pessoas que tu comentou, pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou pessoas que trabalham diretamente com a substância, né? Agora, eu acho que um sintoma muito evidente também disso que o PG estava falando é a resposta política, né, para essa história toda, porque a gente está vendo uma completa descoordenação dessa resposta. Então, de um lado a gente tem ali o ministro da Justiça, o Lewandowski, dizendo que a Polícia Federal vai entrar na investigação e cita o PCC como possível responsável pela adulteração nas bebidas. Aí na sequência vem o governador Tarcísio de Freitas dizendo que não tem evidência nenhuma de envolvimento do PCC, que isso tudo não passa de especulação. E aí a gente teve agora há pouco, mais cedo, a entrevista do diretor da PF, né, o Andrei, para as meninas do Atualidade, dizendo que a gente não pode entrar numa neurose de achar que o PCC comanda o Brasil, mas que nada foi descartado ainda. E a gente já tinha visto essa mesma disputa de narrativa entre o governo de São Paulo e o governo federal em agosto, envolvendo o PCC também naquela operação ali que paralisou toda a Faria Lima, né? Então, até no combate ao crime organizado, os governos do Brasil, eles conseguem se enfrentar e se desentender, e enquanto isso, a vida real vai correndo do lado de fora, né? Aqui, bem pertinho de onde eu moro, 2 quadras da minha casa, tem um bar muito famoso, um daqueles bares históricos, um botecão de esquina, tá lá há 50 anos, e depois que uma mulher ficou cega por suspeita de intoxicação por metanol, depois de tomar um drink lá, o Ministrão, que é esse bar, foi interditado e descobriram que eles compram bebida de vendedor de rua. Um bar aqui no Jardim Paulista, quer dizer, qual é a confiança que a gente pode ter, né? Como que compra bebida de rua para vender para as pessoas? É uma loucura. Não, e eu volto sublinhando isso que o Gabriel falou. Num bairro, não está se comprando, né? Na pessoa que está indo no estabelecimento, ela não está indo no boteco da esquina, que aliás a gente adora boteco da esquina, tá? Não é sim, algo é pejorativo. Não, é bom. Mas é um estabelecimento que cobra caro. E que em tese tu tem uma relação de confiança com ele. Exato. Claro. Então, mas vou voltar também numa outra coisa que o Gabriel falou e que me causou essa impressão. Bom que tu trouxe esse aspecto.
há disputas sobre quem é o pai da investigação, quem é o pai da criança, quem combate mais o crime, é pequena demais, né? É pequena demais. A gente tá com gente morrendo, a gente tá com gente... A mãe desse menino, né, do Rafael, que fala, né, da cabeça, do fluxo sanguíneo. Aí tem que ver disputa de qual é o governo. Não, mas é que o meu fez isso, o meu fez aquilo. Tenha santa paciência, né? Que pequenez. Pensando em 26, por né, favor. Kelly? Porque esse episódio também é meio que um ensaio aí da história da PEC da segurança pública, que teoricamente teria um envolvimento maior, né, da Polícia Federal no combate às facções criminosas. Então, essa investigação funciona mais ou menos para o governo federal como um laboratório dessa ideia também. E aí a gente não sabe se essa reação do Tarcísio de dizer que não tem nada a ver com o PCC, já descartar tudo, se isso também não é um movimento eleitoral para descredibilizar eventualmente uma investigação bem feita, bem conduzida por parte do governo. Quer dizer, as narrativas elas importam muito pouco, né, gente? Nós não estamos falando aqui de disputa política, a gente está falando de gente que fica cega depois de tomar uma caipirinha. Olha Brasil, enfim, né, o que também me causou bastante preocupação, e não só a mim, né, a gente viu na entrevista feita pela Andressa, pela Jane e pela Rosane, mencionada pelo Gabriel, é de saber se outros estados, e sim há investigação em outros estados. Por enquanto o Rio Grande do Sul não está entre eles, mas se de alguma forma, né, se é que há um elo criminoso e essas organizações criminosas têm tentáculos espalhados pelo Brasil inteiro, pelo amor de Deus, né? Não tem como eu não entrar naquele estágio que o PG falou, de eu não ficar preocupada. Claro. Não tem como eu não ficar melindrada diante de uma situação. E também sabemos que tem muita gente séria no ramo de bares e restaurantes. Seríssima. Claro. Que, aliás, vidas que a renda é tida a partir desse trabalho. E vai acontecer como no leite, né? Como o PG disse, que tem gente muito séria, mas as pessoas deixam de consumir o produto, deixam de frequentar estabelecimentos com medo. E aí olha a quantidade de vida que isso impacta também. A gente está falando de economia, a gente está falando, óbvio, das vidas perdidas e absolutamente... Acho que eu não cheguei a rodar aqui, né? Mas tem um depoimento de da irmã desse homem que morreu. Ela é destroçada, assim, né? Do nada, de repente, eles tinham comprado uma bebida para uma confraternização. Isso é absolutamente imprevisível, não tem a menor possibilidade de alguém imaginar que possa perder um ente querido ou alguém amado porque tomou um drink com um amigo num bar. É uma coisa... assustadora. O dono, aliás, o diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, o Manuel Bernardes de Lara, sobre esse estabelecimento que o Gabriel Weiner mencionou, ele diz: encontramos bebidas sem procedência, não conseguiram comprovar a origem, não tinham notas fiscais. Mas tem outras bebidas que, mesmo apresentando notas, a gente não sabe se houve ou não manipulação. E diz ainda que a perícia é importante até para verificar se essas outras amostras coletadas tinham traços ou contaminação por metanol, para que a gente tenha segurança que não oferece o risco à saúde pública. E aqui a último aspecto que eu vou colocar nessa mesa é como é importante o trabalho da vigilância, né? Tem gente que torce o nariz. Esse é um outro ponto importante de tu sublinhar, né, Gabriel? Que a gente estava falando aqui de quando as pessoas entram numa espiral de desconfiança das instituições, mas também a cada situação como essa a gente vê que tem instituições que funcionam, né? A gente está vendo uma investigação séria em que pese essas disputas, né, de paternidade que a gente mencionou aqui, né? Mas tem autoridades de fato compromissadas em descobrir o que está por trás desse tipo de envenenamento que a gente tem visto nas bebidas, assim como o trabalho da vigilância sanitária, que aqui em Porto Alegre revelou algumas situações escabrosas que precisavam ser reveladas. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, quando a gente não quer que a vigilância atue, a gente está falando contra nós mesmos, né? A gente está falando contra uma sociedade que precisa da fiscalização para assegurar a saúde, para assegurar que a gente fique bem. O último depoimento que a gente ouviu da Radarane Domingos
foi ela que foi nesse bar que o Gabriel mencionou, né? Começou a sentir a visão turva, enjoo, confusão mental, né? Dificuldade para lembrar de informações básicas. Foi internada, entubada, segue internada e perdeu a visão. É muito. E a gente começa a fazer as referências, né? A quantidade de vezes que eu fui aqui ao Ministrão. Mas imagina. É uma coisa muito alucinante. Oh, meu Deus, dias melhores, esperamos, mês de outubro, 10 horas e 30 minutos, 10h30, com Jardins Dona Isabel, um bairro sustentável para viver acima de tudo em Bento Gonçalves, com tintas Killing, a Kizatec. Kizatec é a tinta impermeabilizante inteligente para paredes e telhados da Tintas Killing. Tintas Killing também está com a gente no timeline. Deixa eu mandar um grande abraço aqui, um parabéns pro Iguatemi, que ontem inaugurou, tornou público e celebrou o Iguatemi Gardens. É uma espécie de, eu vou chamar de um refúgio, um novo refúgio da área gastronômica. Tem muito verde, um ambiente cercado de verde. Tem um projeto paisagístico lindo, PG, tu vai adorar. Surpreendente, tem restaurantes, novidades na área dos restaurantes, inclusive. O locale com um amplo menu de inspiração italiana, drinks autorais para o happy hour e jantar. Em breve você também vai poder usufruir ali no Amitié vinhos selecionados, espumantes, brunches. Eu adoro, é uma delícia. Inclusive no La Playa, que também vai estar ali, La Playa, o Playa Paris. É um espaço, acho que conversa muito com isso que a gente está falando, de ficar feliz, celebrando com os amigos e aproveitando, desfrutando. Venha para o Jardim de Novos Sabores do Iguatemi, no piso 3. A gente vai para o intervalo e já volta com mais Timeline.